Pai, nós te louvamos, meu Deus, te exaltamos e te agradecemos por esse banquete nessa manhã, por esse fervor, meu Deus, essa unção, meu Pai, gloriosa, permaneça em nós, em nome de Jesus, até o dia da tua vinda, meu Pai. Desperta, Senhor, mais e mais as nossas vidas, e que essa palavra seja rema, meu Pai, para a salvação, meu Deus, dos teus filhos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3, versículo 14. Glória a Deus. Trouxe a amiguinha aí hoje, Laura? Bem. Glória a Deus. Apocalipse 3, versículo 14. Se você não tem Bíblia, ou olha no celular, ou algum obreiro, fica atento aí e ajuda, por favor. Glória a Deus. Diz assim, já está aí também. E ao anjo, 3,14, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, que deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos os quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, eu te agradeço, meu Deus, por essa palavra. Por si só, meu Deus, antes que eu fale alguma coisa, ela já nos ensina coisas tremendas e profundas. Me dá, Senhor, a tua revelação, o teu entendimento, o teu discernimento, a tua clareza, para que as falas venham, Senhor, serem, meu Deus, direcionadas aos corações, e eles vão entender, em nome de Jesus. Tira todo o tampão do ouvido, toda a escama dos olhos, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode sentar. Hoje está muito comum, né, as pessoas falarem assim: Jesus está voltando. A gente já ouviu tanto, né, ou essas falas, que a gente já não se impressiona muito, não. Jesus está voltando mesmo, né? Mas isso é para a gente se estremecer, né? Porque qualquer hora também eu posso partir, a qualquer hora Jesus pode vir. E aí está definido, não tem mais para onde correr, não tem mais o que resolver, né? É aí que está resolvido. Então hoje, às vezes, as pessoas falam assim: não, o fulano está lá no hospital tanto tempo, né? Podia morrer logo, vou poder descansar. Depende de onde que vai descansar, né? Porque eu entendo que se a pessoa está lá no hospital, é bom demais, porque ela está tendo tempo de arrepender, está tendo tempo. E o problema é aquela pessoa que morre de um acidente, aquela pessoa que morre de qualquer outro tipo de problemas, né? Que não dá nem... passou, acabou, né? Está definido a causa ali.
E aqui está dizendo bem claro, né? A primeira correção e o alerta que vem para mim e para você é uma palavra que é forte demais. Conheço as tuas obras. Às vezes a gente se ilude também, né? Eu já fui em muitas casas de velhinhos. Você chega lá, aqueles velhinhos lá de 100, 110 anos, 108 anos, né? E branquinha, bela lisinha, né? Com a carinha boa, aquele sorriso gostoso. Aí todo mundo fica ali idolatrando. Nossa, essa fulana aqui é boazinha demais. Olha que peso, vamos lá ver a vovozinha, né? Aí você vai com os olhos da fé e fica olhando e orando. E aí a gente fica com aquela pergunta. Pois é, escondido atrás dessa capa, quantas coisas essa velhinha não fez, ou esse velhinho não fez durante o tempo dela aqui de saúde na terra, de boas e de erradas, não é? Então às vezes a gente olha aqui na igreja hoje, ó, todo mundo arrumadinho, eu não consigo ver as suas obras, né? Minha esposa, que mora comigo há 30 e tantos anos, quase 40 anos, ela não conhece de verdade as minhas obras, sabia disso? Você vai analisando as coisas, o Espírito de Deus vai mostrando a gente tanta clareza, para quê? Para a gente ser salvo. Né? Aí você olha para a pessoa, você olha para mim aqui, engravatado, bonitinho, você não sabe o que eu já fiz de errado nesse mundo aí. E aí, às vezes, a gente cai na besteira de querer continuar vivendo nessa farsa, dessa capa. Eu sou da igreja, eu sou do culto, eu faço culto, né? Mas Deus está falando, eu conheço as tuas obras. É Deus que está falando, não é o homem que está falando, não. Deus que está falando, eu conheço as tuas obras. Sabe por que Deus está falando isso? Para confrontar a gente, para a gente cair numa realidade e ser humilde. Porque ainda tem tempo de arrepender, ainda tem tempo de conserto, ainda tem tempo da gente se posicionar como homem e mulheres e crianças de Deus de verdade. Para dizer, eu conto assim, ó, eu era isso mesmo, mas agora não sou mais. Eu fiz isso mesmo, mas agora não faço mais. Porque eu tive um encontro com o meu Senhor Jesus, né? Então, esta palavra, conheça as tuas obras. Quando a pessoa ela não tem uma obra boa, o que ela faz? Ela não vai falar das obras. Não é assim que o ser humano faz? Ela sempre tenta escapulir para outro lado, né? Não vou falar dela. Não, Deus sabe como que eu fiz aí, que eu faço essas coisas aí. É porque Deus sabe que é uma fraqueza minha. Não, Deus já me perdoou, né? Não, eu faço essas coisas, mas Deus me entende. Vocês já ouviram isso? São pessoas que não têm obras e se escondem atrás de um plano B. Um plano B falido. Porque Deus continua falando, eu conheço as tuas obras. Acorda! Tira essa auréola daí de cima de enganação. Você está enganando a si próprio. Ah, mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. O senhor não sabe o que fizeram comigo. Ah, mas se fosse o senhor tinha mandado um anjo para poder matar todo mundo. O senhor não sabe as minhas dificuldades, mas Deus sabe as minhas dificuldades. Tinha um casal aqui que eles tinham um problema seríssimo. E orando por eles, orando, ao ponto que os dois chegaram para mim com a cara lavada e falaram assim: pastor, já oramos bastante e nós entendemos que Deus entende a nossa dificuldade, então nós vamos continuar desse jeito. Agora me pergunta, eles estão na igreja? Claro que não. Claro que não, porque Deus conhece as suas obras. As suas obras, elas são da fé. Então vamos descer agora um pouquinho mais no profundo. As suas obras, elas são de santidade. As suas obras, elas são de fidelidade.
você se apresentar com essas obras, você vai estar bem. Mas as pessoas estão apresentando a Deus ou querendo se apresentar a Deus com obras de infidelidade, com obras carnais. E esse tipo de obra vai ser o quê? Reprovada no dia do juízo final. Vai ser reprovado. Deus está movimentando nessa manhã aqui uma unção tão forte para o quê? Para arrebanhar, se possível, todas as pessoas, para que todos venham entender de que quando Deus escreve algo em sua palavra, Ele está falando no profundo. E nós vamos aprender hoje que Ele está dizendo: olha, é melhor que seja frio ou quente. Morno é um mau negócio. E aí, com o longo do tempo e orando a Deus, e Deus fala assim: mas o problema todo, sabe qual que é? É que hoje tem mais morno do que frio ou quente. E ninguém se enquadra na mornidão. Mas eu creio que Deus vai me dar discernimento, inteligência, para poder te mostrar a maneira que você está vivendo hoje, porque ainda tem tempo. Aleluia. Nós estamos aqui no território santo. Nós estamos aqui na casa do oleiro. Aleluia. Onde nós descemos e Deus nos molda. Aleluia. E se for necessário, Ele faz de novo. Aleluia. Glória a Jesus. Eu gostaria que você já comece a raciocinar comigo, para que toda desculpa esfarrapada, você não venha permanecer nela. Não venha, não segure a desculpa esfarrapada. Muitas pessoas falam assim: não, eu não oro porque Deus me entende, eu não oro porque eu não tenho tempo, eu não vou no culto porque eu não tenho tempo, eu tenho muitos afazeres. Sai dessa farsa. A própria palavra te pega: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro é Deus, irmão. Sai dessa farsa. Aí eu fico pensando, né? Às vezes as pessoas falam com Deus: não, mas Deus conhece o meu coração. Como se seu coração fosse bom. Deus conhece o nosso coração de verdade. Eu não conheço. Deus conhece o nosso coração. E o problema é que as pessoas mornas, elas falam: não, Deus conhece o meu coração. Eu estou fazendo isso é porque Deus me entende. Eu não estou conseguindo. Peraí, eu vim para dar vida e vida com abundância. Então você não está servindo a Deus de verdade, não. Que a hora que você passar a servir o Deus único, o Deus vivo, aleluia, você vai sofrer ataques, mas vai permanecer no Senhor. Aleluia. Hoje nós estamos vivendo um mundo tão difícil, que as pessoas estão se omitindo de pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque quem prega o Evangelho sabe. Eu estou pregando toda a palavra que eu recebo aqui, que eu prego aqui, a semana inteira eu já sei que é essa área que o inimigo vai tentar me derrubar. Eu tenho vivido isso mais de 30 anos. E funciona desse jeito. Então as pessoas ficam ali em cima do muro e falam assim: eu não deixo com você, você não mexe comigo. Por quê? Porque não querem santificar a sua vida a Deus, não querem se entregar de verdade as suas vidas ao Senhor. Quando nós fazemos isso, meu irmão, eu já sei, porque Amós 3:7, se não me engano, fala que Deus avisa os seus profetas antes que aconteça algo. Deus prepara a gente. O menino estava nisso aí, ó. Repreende e não entra. E assim vamos levando a nossa vida. Mateus 15:11 diz assim: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Se o que sai da minha boca, ele vem de onde? Do meu coração. Deus conhece o meu
Basta você olhar as suas obras e saber quem é que está aí. Se é o Deus único, o Deus todo-poderoso, o Deus maravilhoso, eterno, que está governando a minha vida, a tua vida, Ele vai me direcionar ao jejum, à oração, ao joelho no chão, ao combate. Ao combate de tudo aquilo que eu estou enfrentando e que eu sei que eu vou continuar enfrentando o resto da minha vida. Quem está entendendo diz amém. Amém. Mateus 15:18 diz assim: mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Olha os sujos mundo aí, vamos ver, está enrolado nessa palavra. Eu chego para minha mãe, primeira coisa, já lavou a mão? Vamos almoçar? Eu digo para ela, ai. O que contamina o homem procede do coração. Isso. E aí, os meus pensamentos, se não forem de Deus, vão ser pensamentos de tentações, diabólicas. E a pessoa não tem o discernimento, não tem a maturidade e fica por isso mesmo. Não, ninguém vai descobrir nada. Estou aqui, estou na igreja, estou aqui, estou colado do pastor, tal. E ele não sabe os meus pensamentos, ele não sabe as minhas vontades, ele não vai descobrir, né? Mas Deus está vendo tudo, gente. Ele conhece as nossas obras. Não dá para enganar, ficar meia boca e falar assim: ah não, no dia do juízo vou sentar lá na frente de Jesus, eu tenho certeza que ele vai me conhecer. Ele vai sim conhecer, que você não faz parte do time dele. E é assim que funciona. Estou rindo aqui para não chorar. Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se eu guardar o meu coração, meu irmão, eu vou injetar ânimo, eu vou injetar palavra, eu vou injetar a grandeza de Deus, a presença do Deus único, eu vou estar o que? Guardado pela sua mão poderosa. Se o inimigo se levantar, irmão, ele vai cair. Você tem visto isso? O inimigo se levantar e cair? Ou outro? Não. Os quentes, sim. Quando está firme na rocha, o inimigo vai levantar e vai cair. Mas a maioria das vezes você tem visto o que? Morro e frio. É morro e frio. Que não está fedendo nem cheirando. Não adianta a gente falar, meu irmão, eu faço isso, eu penso assim, Deus me ama como eu sou, Deus me aceita assim, Deus conhece meu coração, Deus sabe que eu amo Ele. Nossa, essa palavra então é forte demais, o povo esconde atrás dela demais. Deus sabe que eu amo Ele. E amor falso, hein? Se ama de verdade, você não vai ceder o seu corpo às trevas. Você não vai ceder os seus pensamentos às coisas más. Eles vão vir. As tentações, elas virão. Mas, põe estimula. Põe estimula. Não tem brincadeira, seriedade com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Não dá para brincar. Depois o diabo fica rindo da gente. Todas as vezes que você briga, pode ter certeza, tem uma legião de demônio rindo. Ah lá, peguei mais um, ah lá, falou que estava firme, não estava nada, ah lá, falou que era, mas não é porcaria nenhuma, ah lá, ele fala que é de Deus, mas ele é meu. É desse jeito, hein? As suas obras, elas vão dizer o que está dentro do seu coração. Sabe por quê? Porque pelos frutos se conhece a árvore. Pelos frutos se conhece a árvore.
Não vem pensar que vai dar um jeitinho. O meu dia a dia está se construindo, o meu livro. Não é todo dia, a minha história está sendo escrita. O Jesus, ele é tão poderoso, maravilhoso, que tem milhões de livros, que não esquece nada de ninguém, não deixa ver nada de ninguém. E está escrito. O que é que eu estou construindo? Torre de Babel? O que estamos construindo? Dirigindo a igreja de Laodiceia, está dizendo aqui, eu conheço as suas obras. Eu fico raciocinando, ninguém, nem nós não conhecemos de verdade. Por exemplo, meu filho. Eu olho meu filho, vejo que ele tem um temor a Deus muito grande, mas eu não conheço de verdade o que passa na cabeça dele. Mas Deus conhece. Ele, me vendo como pai, ele não sabe de verdade, até onde estão o quê? Os desejos do meu coração, os meus pensamentos. A minha esposa, eu já disse aqui, e vice-versa. Você não sabe quem está dormindo com você toda hora, irmão. Quantas pessoas hoje são casadas há muitos anos, mas ficam ali do lado pensando em outro, no terceiro ou numa terceira, do ladinho ali. Você não está vendo nada. Você está pensando que está dormindo com um anjo do lado. Anjo, hein? Esse é o ser humano que nós somos. Esse é o ser humano que necessita de tratamento. Nós necessitamos de tratamento, sermos tratados pela palavra de Deus. É ela que revela tudo que está em oculto diante do homem, porque para Deus não tem nada oculto. Se você esboçar num culto desse um mínimo de reação, de quebrantamento, de arrependimento, eu tenho certeza absoluta, o Espírito de Deus vai te entrar e vai te fortalecer. Mas apenas esse pouquinho, ele vai trabalhar aquilo para te levantar. Mas tem que ter arrependimento, né? Apocalipse 3,15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Como é que pode dizer um negócio desse aqui, né? Quem dera fosse frio ou quente, né? Não está dizendo quem dera fora quente, mas está dizendo frio ou quente. Aí eu te pergunto, o morno não está na frente do frio? Não é porque está aqui a palavra frio ou quente, o morno está aqui, está na frente do frio. Por que Deus está falando frio, não, quente ou frio? Está falando dos dois. Os dois são tratáveis. O morno não é tratável. Olha bem, Jesus, ele estava dizendo àquela igreja de Laodiceia: quem dera que vocês fossem frios ou quentes. O quente é aquele que está na igreja, tem a sua vida no altar, você tem convicção, certeza, essa pessoa, ela é diferente. O inimigo já se levantou várias vezes e ela não caiu. Às vezes ela tem a vida reguladinha financeiramente e você olha assim: como é que essa pessoa pode ser feliz com salário mínimo? Aí você olha e vê, puxa, e é hora mais que a igreja inteira, e busca mais a presença de Deus. Nada, não era para ela ser feliz. Aí você vai olhar, não falta nada que você leu. Glória a Deus, glória a Deus. Você vai olhar a vida dela, a família dela é estruturada, temendo a Deus, esperando o Rei Jesus,
não está esperando a alegria final, a paz no mundo, nas coisas terrenas, em coisas materiais. Ela está exclusivamente à mercê do Espírito Santo. É difícil isso? É difícil, por isso é minoria. Você pode usar uma mão, você vai contar esse tipo de pessoa e vai sobrar dedo. No mundo físico, né, nós conseguimos ver o que é natural. Eu vejo as suas obras, eu vejo também a sua aparência, o jeito que você está vestindo, o jeito que você está falando. Eu consigo ver isso tudo. E em cima dessas coisas, eu posso tentar te ajudar, ver suas dificuldades, suas fraquezas. E em cima destas coisas que todo mundo sabe, eu também vou saber. E aí nós vamos trabalhar em cima disso. O problema é que quando a pessoa necessita, ela quer o resultado de Jesus sem se entregar a Ele, sem se arrepender. Presta atenção aqui. Aí eu fico analisando, será que o mundo espiritual existe para Deus, né? Existe 3 fases de pessoas ou 3 tipos de pessoas? Não existe. E por que foram citados? Quente, morno e frio. Mas no mundo espiritual o que existe é aquela pessoa acesa e aquela pessoa apagada. No mundo espiritual não tem aquela meio termo não, irmão. Ou você está aceso ou você está apagado. Dá para entender esse raciocínio? Então no mundo espiritual hoje, ou você está dentro ou você está fora. Não existe aquele, não, eu acho que eu estou mais ou menos. Eu acho que vai dar para mim. Eu acho que eu vou daqui uma semana me arrepender. Outros ainda arriscam a falarem assim: não, eu já sou até batizado. Eu estou falando isso porque eu estou falando e escrevendo o que eu vivo. Eu já ouvi essas coisas todas. E eu fico colocando ali tudo para poder ver se a gente laça esse engano e expulsa em nome de Jesus. Não dando margem para qualquer tipo de pensamento que você venha segurar no seu dia a dia para te enganar. É isso que Deus está fazendo aqui. E o inimigo, quando ele olha para uma pessoa, ele sabe. É quente, não posso tocar porque tem fogo ali. É frio, posso deitar e rolar. É igual a churrasqueira apagada, só tem carvão preto. Tem brasa, não tem fogo, tem nada. Aí ele vem e faz gracinha. Você está caindo para tudo quanto é lado, irmão? Pode ter certeza que você está igual uma churrasqueira apagada. Você me desculpa a clareza, a franqueza, mas eu preciso trabalhar nesse nível de tete a tete, falando tete a tete, para poder ver se você tem chance. O quente, ele está na fé. O frio, ele não está na fé. Mas Deus prefere lidar com o frio do que com o morno. O frio, ele entende que ele está errado. O frio, ele entende que ele precisa arrepender para converter. O crente, o frio, ele entende de que se ele entrar no culto e não se entregar a Jesus, não vai mudar de vida. Mas o morno
gordo é terrível. Fiquei imaginando, né? Imagina que um copo aqui de água fria e esse aqui de água quente. Me dá um outro copo aí, tem outro copo aí? Tem não. Aí eu pego um pouquinho da água fria, jogo dentro do copo aqui, está vazio, água fria, pego o de água quente e jogo aqui dentro. Aí eu misturei o quente com o frio. O que deu? A água ficou morna. Está cheio de gente nessa situação. Infelizmente, é a mistura do crente com o frio. Essa mistura, você não descobre, irmão. Essa pessoa, ela esconde, ela engana só a gente. Mas Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Então, o morno, ele é aquela pessoa indefinida. Se eu chego para ela e aperto ela, como é que você está, irmão? Ela vai olhar com a simplicidade. Mais ou menos, pastor. Mais ou menos. Não estou nem muito, nem pouco. Mais ou menos. Estou orando, irmão. Mais ou menos, pastor. Mais ou menos. Você está consagrando sua vida? Mais ou menos, pastor. Você está adulterando? Ah, pastor, de vez em quando. Você está prostituindo? Pastor, de vez em quando, assim, um pouquinho só. Mas eu volto logo. Ninguém nem notou e nem desconfiou. Essa é a vida do mundo, né? Que vem vestido de crente, que põe Bíblia debaixo do braço, que vem arrumadinho. Essa é a classe pior que tem na igreja, porque a palavra ela é pregada, mas não entra. A palavra ela é colocada em nossos corações, mas não tem resultado. As pessoas não se manifestam, não saem da bolha. Olha o irmão do lado aí. O que você está conseguindo ver aí? Morno, frio ou quente? E só esse desânimo seu de já se condenou você mesmo. O quente vai mexer com Jeová, meu filho. O trem é estreito. Vai mexer com Jeová. O morno, meu irmão, ele está dentro da igreja, mas ele é o maior mundano que tem. Ele mistura com o quente e o frio, é a mistura. Aí dentro da igreja, ele se mistura com os quentes. Fica esperto aí, você tem um azeite, tá? Dos vermes que fica querendo colar na gente. Agora lá fora da igreja, ele não quer saber do crente fervoroso, não. Ele quer com o mundano. Aí é que está. Essa não dá para escapulir. Quem entrou aqui morto? Não dá. Se você for no campo do capeta e não pregar, meu irmão, o trem está estreito. Sabe por quê? O morno, ele dá concessões para a sua carne agir. Ele dá liberdade. O morno aqui, ele segura, faz cara de sério. Aleluia, glória a Deus. Aquela encenação total, né? Lá fora ele dá liberdade para sua carne. Você não entende isso? Essa é a nossa vida. Nós não vamos morar aqui dentro da igreja, irmão. Nós vamos ter que sair. Mas Deus está aqui tentando, lutando todo domingo, todos os cultos durante a semana, para o quê? Arrebanhar o povo para Ele.
Mas você entrar num culto aqui presencial já não é fácil. Imagina num culto online, irmão, como frio e morno. Nossa, sem esse toque aqui, sem o louvor, hein? Chegar ali e só na unção mesmo, na fé. É aí que tá. Eu posso conversar com o crente, como quente, eu posso estar impressionando as pessoas, mas Deus, Ele conhece as minhas obras, e Ele sabe se eu sou uma mistura, se eu sou aquela fruta enxertada, né? Que não tem nada a ver com aquela árvore. Vai se olhando, irmão. Vai se olhando, porque se você viver na obra da carne, você vai sair daqui. Hoje está um tal aí de mulher gostar de mulher, hoje está um tal aí de homem gostar de homem. Isso é mistura, a mistura mundana do diabo. Isso vai afundar as pessoas cada vez mais. Deus reúne a gente aqui, é para o quê? É para falar as coisas que nós precisamos ouvir, para tratar a gente, falar coisas boas que vai nos levar para o céu. Mas se eu tiver como frio ou morno, eu posso rejeitar isso, eu posso achar que o pastor está sendo muito duro. Eu estou falando nada de mim, estou falando da palavra, irmão. Você pode me enganar aqui, mas se eu for lá no seu trabalho e começar a conversar com as pessoas, eu vou descobrir quem você é lá no seu trabalho. E muitas das vezes é o seu natural. Se eu for lá dentro da sua casa, conversar com seus pais, conversar com seu esposo ou com a sua esposa, e perguntar, a maioria das vezes, um frio e um morno, ele fala palavrão, ele fala mentira, ele usa drogas, ele usa bebidas alcoólicas, ele usa das traições como algo normal. Como algo normal. Então Deus nos reúne aqui para manifestar um quebrantamento poderoso e maravilhoso, para sarar as nossas vidas. Domingo passado nós estudamos sobre dois espíritos, de Jezabel e de Elias. O que é o espírito de Jezabel, que está falando lá no Velho Testamento, e que está falando também lá em Apocalipse, traz para as pessoas o que ela ministrou sobre as pessoas: a sensualidade, a vaidade, a soberba, as coisas terrenas, a prostituição, o adultério, as coisas terrenas. E se você analisar, se tiver sobre esse domínio desses espíritos, você está do lado do seu marido e você olha para outro homem, você está do lado da sua esposa e olha para outra mulher. Mas a pessoa não sabe, mas Deus vê todas as coisas. Aí o espírito de Elias é aquele que o quê? Que conduziu o povo à coragem, à disciplina, à santidade, o querer ser de Deus. E vai ver o quê? Sinais. Os discípulos de Jezabel, o que aconteceu com eles? Morreram. Os cães lamberam o seu sangue. O que aconteceu com Elias? Subiu na carruagem de fogo. Olha o fogo aí. Olha o poder de Deus aí. Você quer ter poder de Deus, irmão? Saia! Saia da zona de conforto. Apocalipse 3,16 diz assim: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vou me dar cheio da tua boca, da minha boca. Uma verdade, né? O 17 diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta,
e não sabes que és tu um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? É aquela pessoa que está perdida, mas ela não se vê perdida. Como a parábola das dracmas perdidas, da dracma perdida. Está perdida dentro de casa, dentro da igreja, e ela não sabe. Se você pergunta para ela, ela vai falar que ela está firme, ela vai falar que ela está bem, mas ela não está bem, ela está perdida, porque as tuas obras, Deus conhece todas elas. Estar dentro da casa de Deus e ser de Deus, tem algo poderoso, maravilhoso te esperando. O fogo do Espírito, o batismo com o Espírito Santo, a presença do Altíssimo, que vai te conduzir a coisas boas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos continuar no Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quando amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando uma pessoa morna, ela se torna fria, ela está mais perto de Deus do que se ela continuar morna. Vou te explicar. Uma pessoa fria, ela consegue entender a palavra e querer transformação de vida, porque ela entende que ela está errada, ela entende que tudo está sendo pregado. Uma pessoa morna, ela continua com a sua etiqueta, com a falsidade, com a hipocrisia, de falar uma coisa que não é. O morno, infelizmente, ele não consegue enxergar que ele está perdido. Aqui está, estou rico e abastado, não preciso de coisa nenhuma. É assim com o morno, né? Estou na igreja, tem minha casa, tem meu carro, tem meu emprego, tem meu salário, né? Não precisa de mais nada. Está tudo muito bom, pastor. Está escrito. Por isso é pobre, é cego, é nu diante de Deus, e Deus vê todas as coisas, vê as nossas obras. Tem uma frase que eu já ouvi uma vez, que é uma coisa que é verdade, né? Tem mais valor uma prostituta sincera do que um religioso hipócrita. Já ouviram isso? Entra aqui uma prostituta, com as roupas levantadas, uma roupa sensual, abaixa a cabeça, não olha para ninguém, porque ela tem vergonha. Ela sabe o ambiente que ela está, ela tem vergonha. Então a pessoa, quando ela põe alguma coisa que é sensual, e a hora que ela se vê, ela fica com vergonha. Agora fala comigo, as pessoas hoje estão andando com vergonha de roupa que veste? Não, senhor. É um trem de doido. Uma vez uma mulher sentou aqui, foi pegar meu paletó, pus na perna dela. Eu dobro aqui, parece que tem até a dobrinha, velho. O povo tem vergonha, não tem nada, a gente também tem que ter, não. Então entra uma prostituta aqui, toda arrebentada. Ela veio para resolver a vida dela. Que ela sabe que ela está distante das coisas de Deus. Essa é a chamada pessoa fria, com as coisas de Deus, que não tem Deus
mas que sabe que Deus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando a pessoa entra nessa situação, ela é chamada pessoa fria. Que ela sabe, ela tem consciência, e ela então se decide a tomar vergonha na cara e tomar posição de vida. Ela vem, e quando o pastor faz o apelo, ela veio com sede daquilo, ela veio com vontade de mudar de vida, e ela então levanta sua mão de verdade, sem hipocrisia, e confessa a Jesus. E eu te falo, o Espírito Santo entra ali. Amém. Entra ali, porque houve verdade. Agora pega comigo o religioso hipócrita. Religioso hipócrita, ele gosta de se exaltar, ele gosta de se mostrar, ele nunca pensa e nem fala e nem tem coragem de levantar sua mão para arrepender de seus pecados. Ele já fala logo: Deus já me perdoou dos meus pecados, já até batizei. Quantas pessoas, irmãos, já batizaram e não se consertaram? Se tornaram religiosos, hipócritas, falam, mostram coisas que não são. Essa pessoa se torna intratável, é o morno, que está dentro da igreja e que também está dentro do mundo. É desse jeito, é desse jeito. Mas eu creio que nessa manhã Deus está aqui para mudar a nossa vida. Feche os seus olhos. Uma pergunta que eu vou fazer, seja bem sincero: qual é a sua situação hoje? Seja bem sincero, qual é a sua situação hoje? Sua fé, ela está fria, ela está morna ou está quente? Só você pode responder isso. Seja bem honesto, senão você entra no time do meio, da mornidão. Seja bem honesto. Se você for honesto, você tem chance. Só nós podemos decidir